E como é que o curso funciona? No YouTube, você tem centenas, milhares de professores dando curso de idiomas, certo? Aí você pensa, é mais um curso de idioma. É porque cada professor tem o seu método. E às vezes o meu método funciona melhor para uns e funciona menos interessante para outros. Né? Às vezes você diz assim, eu não consigo aprender. Não consegue aprender porque, de repente, o método que você está usando não é o ideal para o teu aprendizado. Eu, por exemplo, não consigo aprender uma língua se me dão tudo de uma vez, pronome pessoal, verbo, conjugado presente passado, pronome possessivo, tudo junto. Eu não consigo aprender assim. Eu preciso aprender uma coisa de cada vez, uma coisa ligada à outra, puxando a ideia, né? Formando a ideia na mente, gravando as palavras. Então, eu preciso desse estilo. Então, é o estilo que eu ofereço aqui, para vocês experimentarem. Tá, se gostar, ótimo, vai até o final. Se não gostar, tenta mais um pouco. Às vezes, no início, a gente não acha que não está gostando, vai. Não, insiste um pouco, quem sabe melhora, né? A ideia é essa. E uma coisa é certa: é tudo de graça. Você não vai precisar pagar nada, experimenta. Se gostar, se funcionar, ótimo. Se não, parte para outra. Não gastou nada mesmo. E gastou o tempo, mas de qualquer forma, o teu cérebro aproveita uma boa parte do que aprendeu. Então, nunca é perdido. E estudo nunca é perdido, tá? E como é que funciona então? Você, na primeira aula, a primeira aula é de alfabeto. A gente precisa conhecer o alfabeto da língua para poder se familiarizar com os sons, né? Aí depois, na primeira aula de alfabeto, tem um link, você baixa os livros, é o livro de como são as aulas. Primeira aula é gramática, texto. Aí você pensa assim, gramática, que porre, gramática é muito chato. É porque a gente imagina a gramática como a gente tem na escola, que é um grau de detalhamento muito grande. Não é essa gramática que a gente vai aprender. A gente vai aprender a gramática básica, importante para falar uma língua direito, corretamente. Senão a gente precisa saber pronomes pessoais, eu, tu, ele. Né? Como é que a gente vai formar uma frase sem conhecer os pronomes? A gente precisa saber dos verbos, como é que conjuga. Senão não tem como formar uma frase, expor a ideia. A gente precisa conhecer os pronomes possessivos, meu, teu, seu, nossos, vossos, deles. Senão, né? São coisas que a gente precisa. A gente não vai esmiuçar detalhes que não tem necessidade para aprender uma língua. Né? É o importante para o aprendizado. E é importante porque senão a gente vai falar nós fumo, a gente vamos. Isso é uma tentativa de assassinato do idioma, né? Fica horroroso. Então a gente precisa conhecer o básico da gramática para poder se comunicar direito e corrigirmos a nós mesmos. Né? Aí é que tá. Então, como é que funciona a primeira aula? Então, na primeira aula você tem o link do livro. As aulas são uma aula de teoria, né? Com gramática e tal. Depois tem os exercícios. Você faz os exercícios e depois volta para a gente corrigir. Uma aula de exercícios. E assim vai. Vão ter aulas de revisão, aulas, provinhas, tá? Eu queria fazer como eu fiz o curso de inglês. Eu levei 2 anos e meio montando o curso. Eu vi que era um tempo muito grande que não valia a pena. A gente leva muito tempo montando o curso. Então, o que que eu fiz? A partir do curso de inglês, eu vou fazendo os outros, uma aula de cada vez eu monto e gravo, para poder já oferecer a oportunidade de vocês já irem aprendendo, tá? Agora, então o que que acontece? Você acompanha, já falei, vamos repetir. Não adianta fazer 1 hora de aula num dia e ficar dias sem pegar no idioma. Não adianta. Porque o cérebro precisa da repetição e do tempo constante para se habituar. Olha o bebê, ele vai crescendo, todo dia ele está ali em contato com o idioma, as pessoas falando com ele, né? A criança vai assim o tempo todo. E assim ela vai desenvolvendo o idioma.
Então precisa ter um contato diário. É melhor você fazer 5, 10, 15 minutos num dia, todo dia, do que fazer 1 hora num dia e ficar dias sem estudar, tá? Então não é grudar, ficar o dia inteiro no estudo também que não adianta, tá? O negócio é isso, estuda um pouquinho de cada vez, repete, repete, repete. A nossa mente precisa se adaptar. Então, para gravar, a gente precisa repetir. É isso aí. Alright? Tudo bem? Então, capricha e disposição. Com vontade, você consegue. Se eu conseguir, você também consegue. Leva tempo? Leva, tá? A não ser que você seja gênio. Eu, que não sou gênio, levei um bom tempo para aprender. Então, você, se não for gênio, também vai levar algum tempo. O negócio é se dedicar, tá? Ter paciência e disposição, que te garanto que você aprende. Ok? Tudo bem? Então, vamos começar.